Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje, a partir de agora. Coronavírus. Brasileiro relata que ao chegar da China não passou por nenhuma fiscalização no aeroporto de Guarulhos, o maior do país. Crescimento da economia chinesa no primeiro trimestre pode cair abaixo de 5% com o vírus, diz fonte do governo asiático, a agência Reuters. E na previsão do tempo, você vai ver o alerta de invernada, com uma nova onda de chuva forte para o centro-norte do país, prevista para a próxima semana. E tem também o setor de cafés especiais, em que a Associação de Mulheres fortalece o cooperativismo no interior de São Paulo. Tudo isso e mais a partir de agora. O Mercado e Companhia já está no ar. Autoridades chinesas elevaram para 132 o número de mortos pelo coronavírus no país asiático. No mundo, o total de infectados chegou a ultrapassar os 6 mil. Já no Brasil, ainda não há casos confirmados, mas o Ministério da Saúde investiga suspeitas de recontaminação em 3 estados. Subiu para 132 o número de pessoas mortas na China em função do coronavírus. O novo balanço foi divulgado nesta terça-feira pela TV estatal do país. Segundo o mapa virtual de monitoramento do coronavírus, no mundo, a quantidade de infectados aumentou para 6.057. A doença chegou aos Emirados Árabes Unidos, que confirmaram hoje os primeiros casos de infecção. Com os novos registros, subiu para 18 o número de países que já identificaram o coronavírus. Ao canal Rural, a chinesa Jian Hoi, que está em Wuhan, na China, relatou dificuldades para conseguir alimentos e diz que a cada dia a situação está se agravando. Estamos muito ansiosos, nervosos e tristes. É como se a gente vivesse em uma prisão. Não temos comida suficiente em casa. Depois de alguns dias, teremos dificuldades em comprar comida por aqui. No Brasil, o Ministério da Saúde comunicou que investiga 3 suspeitas de contaminação, sendo uma em Belo Horizonte, uma em Porto Alegre e outra em Curitiba. Até o momento, não há confirmação de casos no país. O governo brasileiro decidiu elevar o alerta da doença de nível 1 para 2, em uma escala até 3, o que significa perigo iminente. E um brasileiro que acabou de chegar da China disse que não passou por nenhuma fiscalização no aeroporto de Guarulhos, que é o maior do país. Vamos então falar com o Charles Putz, ele que é empresário, estava na China e voltou para o Brasil ontem. Charles, boa tarde. Diga pra gente como foi a sua chegada aqui ao país e como é que estava a situação lá na China. Boa tarde, Kellen. Eu cheguei ontem pela manhã e, diferentemente de comentários que eu ouvi sendo feitos de que teria controles nos aeroportos, eu cheguei, inclusive eu cheguei com máscara, ninguém me perguntou por que eu estava usando máscara, ninguém sabia que eu estava vindo da China, porque eu fiz escala em Londres, não tinha nenhum anúncio nos alto-falantes, não tinha nenhum panfleto sendo distribuído, não tinha absolutamente nada para verificar da onde a gente estava vindo e se a gente precisava passar por algum exame médico ou qualquer coisa do tipo. Simplesmente entrei junto com todos os demais, como se eu não estivesse vindo da China. E que sensação você teve nessa chegada? A sensação de que a fiscalização ela não está acontecendo? Eu entendo que não é fácil ter esse controle, afinal de contas não existe voo direto da China para o Brasil. Então, para controlar todos os voos internacionais, quando a maioria deles não tem ninguém chegando da China, não é algo tão fácil de se fazer. Mas eu acho que, no mínimo, alguma medida, como parece que o governo vai começar a fazer agora, de anunciar e pedir para que as pessoas voluntariamente se apresentem, se estiverem chegando da China, alguma coisa tinha que ser feita. Mesmo na Inglaterra, em Londres, onde eu troquei de avião, eu achei o controle fraco. O único controle que estavam fazendo lá era que dentro do avião pediam para que, se alguém estivesse apresentando alguns sintomas, para que a pessoa se apresentasse. E 5 minutos depois disso, a autoridade sanitária lá liberou todo o avião, sem fazer nenhuma espécie de exame em ninguém, apenas com o relato
pessoal das pessoas, que todos estavam bem. Então, mesmo na Inglaterra, eu achei o controle fraco. Agora, a companhia aérea que eu usei para chegar na Inglaterra, eu soube que hoje ela suspendeu todos os voos vindo de qualquer lugar da China. Até eu cheguei por pouco, cheguei ontem, escapei por pouco aí. Mas, então parece que progressivamente estão tomando mais medidas e mais precauções. Charles, diga pra gente onde você estava lá na China e o que você observou nestes últimos dias. Inclusive, você reportou pra gente, ainda antes de entrar no ar, que no prédio em que você morava havia, então, uma suspeita do coronavírus, que depois foi confirmado. Uma vizinha sua, então, estava com o coronavírus e já apresentava os sintomas. Isso, eu passei um mês em Xangai, viajei também para outro lugar na China, ao total entre ida e volta viajei 2.500 quilômetros pela China, mas sempre mantendo mais do que 1.000 quilômetros de distância de Wuhan, que é o foco, que é onde o problema está mais concentrado. Mas mesmo o problema estando concentrado lá, já se alastrou por quase toda a China. Em Xangai, onde eu estava, Xangai é a maior cidade do mundo. São 25 milhões de habitantes e há hoje confirmado apenas 96 casos. Isso significa que é menos do que 0,0004% da população. Ainda é um índice muito baixo em Xangai. No entanto, por coincidência, parece que no prédio em que eu estava, tem uma pessoa que está internada, isolada, sob suspeita. Ainda não está confirmado o caso dela, mas a suspeita parece que é forte, porque ela tinha estado em Wuhan e ela está apresentando os sintomas. Agora, tudo indica que ela não chegou a passar para ninguém, porque ela, sabendo que tinha estado em Wuhan e que isso apresentava um risco, ela, logo no primeiro sintoma, se apresentou para o hospital. Mesmo que ela possa ter transmitido para alguém no prédio, no caso, para mim não seria o caso, porque nós morávamos no térreo lá, então a gente não pegava elevador, a gente não tinha contato com ninguém, além de que eu só saía de casa com máscara e com luva. Então, Charles, eu acredito que eu estou bem seguro, que eu estou bem protegido, mas é uma coincidência desconfortante saber que alguém no próprio prédio estava com esse vírus. Charles, diga pra gente como é que estava o ritmo da economia lá na China nos últimos dias, nos lugares onde você esteve, havia uma situação considerada normal ou o ritmo já era de praticamente uma paralisia em alguns setores da economia chinesa? Então, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que nós estamos no feriado do Ano Novo Chinês, que é uma época em que toda a atividade econômica da China já se reduz de forma drástica e isso é normal todos os anos. Agora, o que está acontecendo de diferente esse ano é que a redução está sendo muito mais radical. Inclusive, hoje em Xangai, o governo proibiu qualquer empresa de abrir as suas portas, os escritórios que não estavam de férias ou que estavam de plantão, tiveram que fechar as suas portas, mandar todo mundo para casa. A escola em que eu estava estudando, que ainda estava tendo aula, teve que suspender todas as aulas. Está tendo, na verdade, aula através do Skype. Os funcionários que não estavam de férias estão trabalhando remotamente em casa, por determinação governamental. Então, eles estão tomando medidas bem drásticas para conter o vírus. E isso, evidentemente, tem implicações econômicas. Outra medida drástica que foi tomada é que o feriado de Ano Novo lá é de 7 dias e ele foi estendido por mais uma semana. Então vai ter 14 dias de feriado. Então, os primeiros 7 dias já era previsto que a maior parte da atividade econômica da China estaria muito reduzida, mas agora vai ser mais uma semana inteira. Isso vai ter impacto, claro. Charles, para a gente encerrar, eu gostaria só de ouvir o seu relato também, como um brasileiro que acaba de chegar na China. Você está falando para o Canal Rural, em que o público-alvo tem uma ligação direta ou indireta com o agronegócio e que tem uma forte preocupação também com uma outra questão que também tem foco na China, que é a peste suína africana, uma doença que atinge os rebanhos do país e que precisa ser monitorada na entrada aqui de qualquer pessoa que chega da China para evitar a entrada desse problema aqui para atingir os rebanhos brasileiros, por exemplo. Você viu algum tipo de notificação, respondeu algum questionário, se estava trazendo algum tipo de alimento na sua bagagem, já que você estava chegando da China? Conta para a gente rapidamente, se puder.
Não, absolutamente nada. Inclusive a minha bagagem foi despachada da China direto para cá, eu não tive que pegá-la em Londres, então pela etiqueta da bagagem daria para saber que ela chegou da China. Eu não sei se teve algum controle na alfândega anterior à mala chegar lá onde eu havia, mas acho improvável, porque a mala chegou junto com a dos demais passageiros. Então, infelizmente, parece que não tem nenhum controle sobre isso também. Você trazia algum alimento na sua bagagem? Nenhum alimento de origem animal. Trazia alguma coisa como chocolate, coisa do tipo. Tá certo. Charles, muito obrigada pela presença. Desejo para você um ótimo ano e a gente agradece por trazer a atualização da sua experiência na China, também pela chegada aqui no aeroporto de Guarulhos. Volte sempre. Ok. Obrigada. E nós entramos em contato com a Anvisa, responsável pelos procedimentos em portos e aeroportos, mas não tivemos resposta sobre esses procedimentos nos aeroportos até o fechamento desta edição. Para o setor da agropecuária brasileira, sobre o setor da agropecuária brasileira, o secretário de Defesa Vegetal do Ministério da Agricultura, José Guilherme Leal, afirmou que não há nenhum alerta envolvendo a presença do coronavírus em rebanhos comerciais até o momento. O Ministério da Agricultura diz que está monitorando o tema e que, se houver alteração no status da doença em animais, o procedimento de controle deverá ser intensificado. Vamos agora abordar este tema, fiscalização, com Benedito Rosa, que teve uma larga experiência também no Ministério da Agricultura, onde atuou durante anos e que pode contar para a gente o que achou do relato do brasileiro que acabou de chegar da China. Te preocupa saber que essa fiscalização, segundo ele, praticamente não estaria ocorrendo? Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos os amigos que nos acompanham no Mercado e Companhia. Em primeiro lugar, parabéns à direção do Canal Rural por conseguir, a editoria, um relato tão lúcido e informações quentes de pessoa que acabou de chegar da China. Uma reportagem muito boa, ajuda a esclarecer. Sim, é preocupante. A fiscalização nos aeroportos é dividida. O Ministério da Economia tem uma equipe geralmente muito boa, muito atenta, etc. Separado dela, existe uma equipe e uma linha de fiscalização do Ministério da Saúde. E uma terceira, também na área de saúde, mas de responsabilidade do Ministério da Agricultura. De modo que, quando mercadorias ou pessoas entram no país, no que se refere a alimentos processados, menos preocupação com eles. Alimentos in natura, plantas, animais e matéria orgânica viva, adubo até se for o caso. Pets, pequenos animais, que entram no Brasil, se eles são originários de país em que exista alguma doença, vírus, alguma zoonose que pode ameaçar o rebanho brasileiro, o fiscal do Ministério da Agricultura é a autoridade no aeroporto para descartar, cremar, enfim, não entra no país. E se o Charles, o nosso entrevistado, declara que ninguém perguntou nada sobre a sua bagagem que veio da China, no meu modo de ver, houve uma falha aí, porque estamos diante de uma situação perigosa, de riscos ainda não claros para a ciência, mas há risco de uma epidemia sim. Então, o Ministério da Agricultura deveria estar presente e fazer, como em outras ocasiões, no próprio avião, o anúncio do alto-falante de que pessoas originárias da China, por favor, preencham um formulário declarando se trouxe ou não trouxe alimentos, que tipo de alimentos, onde esteve e, se for o caso, um fiscal do Ministério da Agricultura conversar com a pessoa. Isso é o que precisa ser feito agora. Ministra Tereza Cristina, a senhora é excelente ministra, não vamos claudicar nessa hora. Há riscos potenciais de expansão desse vírus pelo mundo. O Ministério da Agricultura tem que, sim, atuar, como lembrou o Charles, e o Ministério da Saúde também. No caso de Londres e dos Estados Unidos, a equipe do Ministério da Saúde deles já está com equipamentos que detectam até se a pessoa está com febre. Tal cuidado diante de uma situação que ainda o mundo não sabe qual é a gravidade disso
e como esse vírus se expande. Agora, há, na sua visão, uma vulnerabilidade para o agronegócio brasileiro que é importante de se monitorar, dado também todo esse trânsito de pessoas vindas da China, em decorrência, claro, também de preocupações com o coronavírus, mas que podem, de alguma maneira, facilitar ou até intensificar aquela entrada do problema com a peste suína africana, que muito nos apavora. Qual é a sua visão? Sim, sem dúvida. Outra vez, aproveitando o depoimento do empresário brasileiro, se na bagagem dele tivesse, por exemplo, uma comida que veio de carne suína, entrou no Brasil essa carne, não pode. No mínimo, o formulário cobrando que ele declare que tipo de carga é que ele trouxe. Ou seja, é preciso aumentar, sim, a fiscalização do Ministério da Agricultura. Por quê? No caso atual, a ciência, repito, não sabe ainda nem a origem. Os cientistas chineses estão afirmando que deve ser de camundongo, rato, roedores. A imprensa europeia levantando outras alternativas, morcego, etc. Se estamos ainda tateando informações, a precaução é fundamental. O parque produtivo brasileiro do agronegócio é tão grande que qualquer cuidado, ainda que exagerado, é necessário. Você mencionou o vírus da peste suína. É um pavor, não só para o Brasil, com o plantel que nós temos de suíno, todo cuidado é pouco. Toda precaução precisa ser tomada. É preciso aumentar a fiscalização em todos os aeroportos do Brasil, o próprio avião originário da China, até que se esclareça melhor o quadro. Que se erre pelo excesso e não pela falta de zelo, dada a importância, do setor agropecuário e também da saúde de todos nós brasileiros. E o crescimento econômico da China pode cair para 5% ou menos devido ao surto de coronavírus. A afirmação foi feita hoje pelo economista do governo chinês Zhang Ming. No quarto trimestre do ano passado, a expansão chinesa já tinha registrado uma desaceleração, a mais alta vista em 30 anos, ou seja, está desacelerando e ficou em torno de 6%. Vamos agora lembrar você, nosso telespectador, que a China é o principal parceiro comercial do Brasil e é por isso que nos importa o ritmo de crescimento daquela economia. Vamos saber agora, na opinião da RC, se uma desaceleração da economia chinesa no próximo TRI ou neste TRI pode impactar a demanda do agro brasileiro. Para responder essa pergunta, a gente convidou o Matheus Pereira, analista da RC Mercosul. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Kellen. Olha, de fato, a gente no curto prazo, Kellen, a gente pode ver uma desaceleração por demanda de produtos agrícolas brasileiros, mas não por conta de uma desaceleração econômica na China, nem por conta de um vírus, de uma crise sanitária que a China enfrenta por agora, mas sim por uma sazonalidade. É sazonal que todos os primeiros trimestres a China desacelera a compra de produtos agrícolas, adicionam os últimos trimestres dos anos passados para dar uma repressão por agora, por conta de vários feriados. Então, no curto prazo, sim, a gente acredita que a gente vai observar uma desaceleração por essa demanda de produtos agrícolas mundiais. Só que no longo prazo, Kellen, a gente, por mais que a gente possa sofrer uma contração de 1% aí das expectativas de crescimento econômico na China, a gente não vê a demanda pela oleaginosa brasileira sendo afetada no longo prazo. A gente tem ainda uma oleaginosa bastante barata e competitiva para exportação em direção à China, quando comparado aos nossos principais concorrentes, que é a Argentina e Estados Unidos em principal. Importadores chineses, por mais que essa fase 1 do acordo comercial saiu e ser bastante superficial para a soja, os importadores chineses irão prezar por margem de lucro, irão comprar produtos onde as origens ofereçam preços mais baratos, claro, para manter as margens de lucro em patamares positivos. Então, no longo prazo, Kellen, a gente não vê uma perspectiva tão negativa para a demanda da oleaginosa brasileira, mesmo com a contração de 1% na economia ou mesmo com a permanência desse vírus por mais algum tempo. Que apesar de um vírus extremamente agressivo em dispersão, ele não se mostra tão agressivo em taxa de mortalidade. Então, felizmente, no longo prazo, no horizonte de longo prazo, para os brasileiros, a demanda deve se manter bastante firme
para a oleaginosa. Agora, Matheus, o telespectador que nos assiste em grande parte está preocupado também com o curto prazo, porque a gente está colhendo a safra de soja prometida, maior safra da história do planeta. Isso significa oferta de grão. Se no curto prazo o coronavírus mudar o cenário de crescimento econômico, pode mudar também o cenário de preço no bolso do brasileiro que está contando com uma demanda firme? Estou falando de curto prazo. Sim, Kelly. No curto prazo, a gente fica bastante alinhado nessa tendência, nessa inclinação, aonde a gente vê não só a demanda desacelerando, né, por conta daqueles fatos sazonais, como a gente acabei de dizer no começo da entrevista, mas também por uma oferta crescente no Brasil. Os chineses já adicionaram grandes pacotes de compra, já se garantiram para o primeiro trimestre de 2020. Então, sim, além de uma demanda mais enfraquecida de curto prazo, a gente vai ter uma oferta bem robusta aqui disponível no Brasil, com o avanço da colheita, que já se aproxima aí dos patamares 7% a 8% nessa semana a nível nacional, Kelly. Então, de fato, a gente no curto prazo vai sofrer uma contração de preços da soja brasileira. O único fator que continua sustentando e limitando essas quedas no mercado físico brasileiro tem sido o câmbio, Kelly, que se mantém desvalorizado, aumentando o poder de barganha do exportador, só que ainda assim só limita os potenciais de queda, não justifica altas impulsionadas pelo dólar. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que se o coronavírus se mostrar persistente, ele vai impactar na curva de crescimento da economia chinesa, principal parceiro comercial do Brasil, e pode, no longo prazo, gerar um enfraquecimento de demanda. Aí eu te perguntei sobre o curto prazo e você disse que, nesse atual contexto, o dólar é que vai segurar preço, dado o contexto de oferta grande e de preocupações com a economia chinesa. Quer dizer que o produtor brasileiro tem que se preocupar no curto prazo? Foi isso, Matheus, que você disse? Sim, resumindo, Kelly, você pode deixar bem claro, no curto prazo a gente vê uma preocupação maior para preço, preços em queda. No longo prazo, mesmo com a desaceleração econômica da China, a gente não vê preocupações pela demanda de soja em específico. Não, a gente não vai falar de outros mercados, mas demanda de soja em específico, no longo prazo a gente não vê sendo ameaçada, mesmo com a expansão do coronavírus e mesmo com a desaceleração econômica na China, por conta da competitividade que a gente tem do grão brasileiro hoje, frente aos outros mercados exportadores. Só que a gente está no olho do furacão agora, né? Quando tem um surto da doença, uma série de perguntas, nem tantas respostas. O produtor que te assiste, que está lá colhendo a soja, está vendo o dólar a 4,20, perspectiva de grande safra e um cenário de incerteza em relação à saúde econômica, digamos assim, do principal parceiro comercial do Brasil. Qual é a recomendação da RC? Toma-se uma decisão no momento do olho do furacão ou é melhor esperar um pouco a poeira baixar? Sim, com toda certeza, Kelly. Quanto mais incerteza a gente tem, maior proteção deve ser para a lucratividade do produtor. Aquele produtor aí que ainda tem muita soja para ser vendida, muita soja para ser comercializada, ele tem que adicionar proteção quanto antes. O que é adicionar proteção? Realmente adicionar vendas futuras ou vendas disponíveis aí para aqueles produtores que já têm o seu grão disponível no mercado. Então, sim, avançar com essas vendas e, claro, aquele que tem capacidade financeira de segurar recursos para o segundo semestre, aguarde um pouco mais, a gente deve ver oportunidades melhores que temos hoje apenas lá no segundo semestre, lá no finalzinho do ano. Caso contrário, se o produtor tiver algum compromisso financeiro para cumprir de agora até o último trimestre, vale o avanço das vendas o quanto antes, Kelly. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.